Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 4. Uma Bíblia nova aqui, ela não está querendo ficar aberta, né? Mas vai parar, em nome de Jesus. Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 4. Vocês acharam? Amém? Se você não achou, leia aqui no telão. Está escrito assim, ó: e disseram: eia, edifiquemos uma cidade e uma torre, cujo topo toque nos céus. Façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a terra. Diga amém. Agora desocupe aí as suas mãos. Coloque aí a sua Bíblia em cima da cadeira. Fique com as suas mãos desocupadas agora. Depois você pode pegar a sua Bíblia, mas agora com as mãos levantadas. A Bíblia diz: levantai as vossas mãos no santuário e bendizer ao Senhor. Com as mãos levantadas, vamos bendizer o Senhor com as palmas. Vamos aplaudir o Senhor. Isso. Aproveite que você está aplaudindo. Diga assim, ó: glória a Deus. Diga assim: louvado seja o teu nome, Senhor. Agora mais forte para Jesus. Continue aplaudindo, não pare não. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua igreja está te aplaudindo, o teu povo está te glorificando. Então receba essas palmas, receba essa adoração. E assim como a harpa na mão do teu servo Davi, me use como instrumento das tuas mãos. E que esta palavra vá, produza o resultado para o qual vai ser enviada, e que prospere nisso, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Diga um amém. Agora pode se assentar. Vira aí para a pessoa que está do seu lado. Diga assim, ó: se você der um glória, eu dou um aleluia. Diga assim: se você der um aleluia, eu dou um glória. Agora vamos ver se funciona. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto isso, o Ramon vai organizando aqui, né, irmão? Vamos lá. O texto que nós vamos trabalhar na noite de hoje, capítulo de número 11, está falando de um momento em que provavelmente, liderado por um homem por nome de Nimrod, eles vão começar uma construção. Todos aqui sabem, aconteceu um dilúvio, todo ser vivente acabou morrendo, salvo Noé e sua família, a saber, 8 pessoas. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Noé vão casar-se e vão constituir família. E aí começa uma nova geração, uma nova sociedade está sendo estabelecida. E nessa nova sociedade, impulsionados por Nimrod, eles fizeram um plano. Qual era o plano? Nós vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre, de maneira que essa torre chegue até o céu. E não só isso, nós vamos ter um nome, nós seremos conhecidos, teremos fama. Essa construção vai nos dar status, e nós não seremos espalhados. Alguns teólogos, o que eu vou te falar agora não está escrito, mas tem base teológica
E quando eu digo base teológica, é no sentido de historicidade. Alguns chegam à conclusão que esse Nimrod, ele pensou o seguinte, junto com o povo que com ele estava: pode ser que Deus decida mandar o dilúvio novamente. Se isso acontecer, nós vamos estar preparados. Em que sentido? Essa torre que nós vamos construir vai tocar os céus. Logo, por mais que abra as comportas dos céus, por mais que venha uma abundante chuva, uma vez que nós estivermos nas alturas, o dilúvio não vai nos alcançar. Mas não só isso, não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Olhavam para cima, viam os céus das nuvens, e eles pensavam: o céu não está tão alto assim, e se lá tiver um governo, nós vamos destronar, nós vamos assumir o governo do mundo. Um pensamento que se tem acerca desse contexto. Nós não vamos trabalhar baseado em pensamento teológico ou algo extra bíblico. Nós vamos trabalhar com aquilo que está escrito. O que eu estou te passando é só para te fazer pensar um pouco mais sobre essa história. Então eles decidiram: construímos uma cidade, levantamos uma torre, a torre toca ao céu, nós temos um lugar seguro e nós vamos ficar todos juntos. Vamos ter fama e vamos ficar todos juntos. E começaram essa construção. Começaram a construir a cidade e começaram a levantar essa torre. E na medida que eles começaram a levantar essa torre, a Bíblia diz que Deus desce do céu para ver a construção desses homens. É claro, irmão, que Deus não precisava descer, mas aqui é só para nos deixar instruções. Mas ele desce, e uma vez que ele está vendo essa construção, Deus diz assim: o homem é uma língua só, e agora não há restrição para eles. Tudo o que eles intentarem fazer, eles podem fazer, por causa da unidade. Isso é uma fala do próprio Deus. E aí Deus decide intervir. O que Deus faz? Deus confunde a língua deles. Uma vez que eles tinham uma linguagem só, falavam apenas uma língua, estavam unidos, tinha união, eles tinham potencial para realizar grandes coisas. Então agora Deus intervém e confunde as suas línguas, de maneira, e aqui é só uma ilustração para ficar fácil para você entender. O pedreiro dizia para o servente: me traga um tijolo. O servente não entendia. Preciso de betume. O servente não entendia. É mais ou menos assim: está falando grego, não consigo entender. Então Deus confunde as línguas para que eles não pudessem entender um ao outro, e assim essa construção parasse. Fato que eles não conseguiram mais construir. A Bíblia diz que eles pararam a construção, e aí Deus espalhou eles por toda a terra. Foi uma construção frustrada.
uma construção que não deu certo. E aí eu quero trabalhar com vocês a partir dessa história sobre o tema: como tocar o céu. Como alguém pode tocar o céu? Olha o texto: façamos uma cidade e uma torre tão alta que toque os céus. Logo, qual era o objetivo? Tocar o céu. Pergunta para você responder: eles conseguiram tocar o céu? Sim ou não? Não conseguiram. Deu certo essa construção? Também não deu. Eles não tiveram sucesso. Se eles não tiveram sucesso, eles não conseguiram tocar o céu, a gente precisa aprender como nós podemos tocar o céu. Por que que eles não tiveram sucesso? Então eu quero mostrar para vocês aqui 3 lições a partir desta narrativa. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, que é importante nós aprendermos dentro desse tema, como tocar o céu. A primeira coisa que nós aprendemos com essa história é que todo projeto que Deus não faz parte, todo projeto que Deus não estiver no controle, ele fracassa. Todo projeto. Não é alguns projetos. Não é possíveis projeto que alguém vai fazer, pode ser que não dê certo. Não, não é isso. Eu estou afirmando: qualquer projeto, qualquer obra, se Deus não estiver no controle, vai fracassar. Por que que esse projeto de construção dessa cidade deu errado? Porque eles começaram a construção sem perguntar para Deus. Eles começaram uma construção sem a direção de Deus. Deus não estava nesse projeto. Logo, deu errado. Então aqui, presta muita atenção. O que tem de pessoas fracassando, e o que tem de pessoas que ainda viverão o fracasso, porque estão sonhando, estão projetando, mas não chamaram Deus para o projeto. Estão construindo, mas não chamaram Deus para estar no comando desse projeto. E eu vou dizer para você, minha irmã, meu irmão, não se engane, porque às vezes começa parecendo que vai dar certo. Quando eles começaram a construção da cidade, começaram a erguer a torre, parecia que eles teriam sucesso, parecia que estava indo tudo bem e que terminaria bem, mas deu errado, fracassou. Fracassou porque eles não perguntaram para Deus, eles não chamaram Deus para esse projeto. Então aqui está a nossa primeira lição. A primeira coisa que nós aprendemos com essa história: não podemos sonhar, não podemos projetar, se o nosso sonho, se os nossos projetos não estiverem alinhados com Deus. Eu sempre digo aqui na igreja: a oração não é tudo, mas tudo começa com a oração. Presta atenção, minha irmã, presta atenção, meu irmão. Vai viajar, ore. Vai se mudar, ore. Vai ficar, ore. Vai comprar, ore. Vai vender, ore. Vai namorar,
ore. Vai noivar, ore. Vai casar, ore. Está projetando alguma coisa, fale com Deus. Por quê? Se você não tiver na direção de Deus, no propósito de Deus, eu afirmo, vai fracassar. Essa construção não terá sucesso. Não terá sucesso. Pastor Fernando, então o que eu preciso fazer? Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Olha o que a Bíblia diz. Lucas, no capítulo de número 12, versículo de número 19. Eu estou pegando esse versículo como base, mas eu narro a parábola para você. Um homem do campo, as sementes que ele plantou germinaram e começou a crescer agora. Ele tinha uma colheita extraordinária para fazer. E olha o que diz o texto. Então ele falou consigo mesmo, não falou com Deus. Ele não orou, ele não pediu direção para Deus. Ele falou consigo mesmo. O texto diz: eu vou derrubar esses celeiros pequenos, eu vou construir outros maiores. Outros maiores. Vou recolher todo o meu fruto e vou colocar dentro desses celeiros. Depois direi a minha alma: alma, tem em abundância, descansa, folga. Agora é hora de descansar, afinal de contas, eu tenho um bom depósito. Quero fazer uma pergunta, e a pergunta é retórica, é só para te levar a pensar. Está errado construir celeiros maiores? Está errado um agricultor fazer um planejamento com o fruto que ele vai colher? Está errado, irmão? Está errado ter um depósito? Está preparado para os dias futuros? Está errado alguma coisa nisso? É pecado isso? Tem nada errado aqui no texto. Até que você perceba que esse homem fez todo o planejamento, todo o projeto dele, falando com ele mesmo, sem falar com Deus. Não tem Deus no planejamento desse homem. Ele fez um planejamento maravilhoso, mas ele não chamou Deus para esse projeto. Agora, olha como a história continua. Olha como a história continua. Deus disse assim: louco. Você está colocando aí, minha filha? Está colocando os versículos seguintes? Ok, obrigado. Que eu não estou nem olhando lá, tá, irmão? Olha o texto. Louco, hoje pedirão a tua alma. E o que você ajuntou? E o que você preparou? Para quem será? O que você vai fazer agora? Do que adiantou, e agora eu estou conjecturando, você ganhar o mundo todo, você vai perder a sua alma agora. Você vai morrer, e aí? Serviu para quê tudo isso? E olha como termina a história. Assim é todo aquele que ajunta tesouro na terra, que busca a riqueza na terra, mas não é rico para com Deus. Sabe qual é a ideia? É o eucentrismo. É a pessoa que não chama Deus para os seus projetos. É o homem no centro, igualzinho lá em Gênesis capítulo 11, com o Nimrod e todo aquele povo. Era o homem no centro. Planejamento sem Deus. Deu errado. Porque Deus está chamando ele de louco, porque é uma loucura fazer projetos sem Deus. É uma loucura. Olha o que diz Provérbios capítulo de número 3, versículo de número 5.
Confie no Senhor de todo o teu coração e não se estribe no seu próprio entendimento. Sabe qual é a ideia? Você está se apoiando só no seu coração? Você está se apoiando só no seu braço, no braço da carne? Não vai dar certo, vai ter fracasso. Veja, Provérbios capítulo de número 16, versículo de número 1 diz assim: do coração do homem vêm os planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Agora, dobre a sua atenção para o versículo de número 3. Versículo de número 3: confie as suas obras ao Senhor, e o que vai acontecer? E os seus pensamentos serão estabelecidos. Sabe qual é a ideia? Quando eu chamo o Senhor para os meus projetos, quando os meus projetos estão alinhados com o Senhor, quando eu estou fazendo a vontade dEle, quando eu estou na direção dEle, aí os meus pensamentos serão estabelecidos. Quando eu estou confiando no Senhor, Deus vai confirmar, Deus vai abençoar os meus projetos. Agora, se eu ousar fazer um projeto sem Deus, eu vou fracassar. Então levante as suas mãos agora, que eu quero liberar uma palavra para o teu coração na noite de hoje. O que você está projetando? O que você está sonhando? Quais são os seus planejamentos? Você chamou Deus para assumir o controle desse projeto? Essa construção que você decidiu começar, Deus está no controle? Se Deus não estiver no controle, se prepare, vai fracassar. Mas se você colocar Deus no controle, assim te diz o Senhor, você será bem sucedida, você será bem sucedido. Deus vai honrar os teus projetos. Quantos recebem isso? Com as mãos levantadas, Deus vai te honrar. Você terá sucesso no nome de Jesus. Agora, se não chamou Deus, irmã, se não chamou Deus, meu irmão, se prepare, vai dar ruim esse negócio, vai ter fracasso. Se não orou, se não buscou a direção de Deus, vai acontecer como aconteceu com esse povo. Tiveram que parar a construção, foram humilhados, deu errado. Então, cuidado com aquilo que você está planejando. E eu sei que você pode estar pensando assim: pastor, mas está dando certo, pastor. Pastor, eu não estou fazendo como está escrito na Bíblia. Eu sei que algumas coisas que eu estou fazendo, pastor, não é o certo a se fazer. Mas escute, pastor, está dando certo. E essa é a grande artimanha do inimigo. Pergunta assim: qual é, pastor? Convencer você que o que você está fazendo está dando certo, logo é certo. Agora dobre a sua atenção: nem tudo o que está dando certo é certo. Às vezes está dando certo, mas está errado. Eu vou te provar. Deus mandou Moisés falar com a rocha. O Moisés não falou com a rocha. Sabe o que o Moisés fez? Feriu a rocha. Você que conhece o texto. Quando Moisés feriu a rocha, saiu água, sim ou não? Sim. Deus mandou ele falar, e ele não falou, ele feriu a rocha, saiu água. Na cabeça do Moisés, deu certo. O Moisés não fez o certo, mas o que ele fez, deu certo. Tem coisa que você está fazendo, está dando certo, mas não é certo. E daqui a pouco,
você cai. Daqui a pouco, esse projeto vai ruir. Por quê? Porque o diabo também leva as pessoas nas alturas. Pastor, mas eu estou crescendo. Pastor, mas eu estou subindo. Está dando tudo certo. O diabo também faz isso, irmão. Pega o capítulo de número 4 de Mateus e vê a passagem da tentação. Quando o diabo tenta Jesus, sabe o que o diabo faz? Leva Jesus em lugar alto. Jesus está num lugar alto. E sabe o que o diabo faz? Mostra todas as glórias desse mundo. Sabe por quê? Sabe por que o diabo também leva as pessoas nas alturas? Porque quanto maior, quanto mais alto, há um linguajar, um adágio popular. Quanto maior é a árvore, maior é o quê? É o tombo. Não, o diabo não quer só te derrubar, o diabo quer te humilhar. Então por isso que enganosamente ele leva as pessoas para o alto. Ou seja, quando a pessoa está fazendo errado e aparentemente está dando certo, é porque o diabo quer te humilhar. Agora, o diabo quer te humilhar, quer fazer você tombar, mas o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus quer nos levantar. E sabe por que ele te trouxe aqui? Porque ele não quer que você passe essa vergonha. Ele não quer que você viva enganado pelo diabo. Chega de porque está dando certo você continuar fazendo errado. Está na hora de você fazer certo da maneira certa. E como fazer isso, pastor? É fazer alinhado com a palavra. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Não pode sair dos trilhos da palavra. Você pode aplaudir o Senhor, ô glória. Melhor é o fim das coisas, irmão. Melhor é o fim das coisas, irmãos. Então, não adianta estar dando certo no início e depois no final você quebrar a cara. E às vezes com Deus, no início parece que vai dar ruim, a gente sofre, é uma luta, mas no final a gente sabe que a gente vai ter vitória. Então cuidado com o engodo do inimigo. Todo projeto sem Deus fracassa. Vamos lá? 1, 2, 3. Segunda lição. Ninguém sobe ao céu sem Cristo. Primeiro ponto, a cidade tiveram que parar, era uma construção. Errado, Deus não mandou eles construir a cidade. Agora eles querem chegar no céu através de uma torre. Vamos construir uma torre e vamos chegar no céu. Irmã, irmão, essa sua construção não vai te levar no céu. Não vai. A torre não nos leva ao céu. Tem pessoas construindo torres dizendo assim: ah, eu vou chegar no céu da fama, no céu do prazer. Esta torre vai me levar lá. Essa torre vai fazer eu chegar lá. E aí vão construindo torres. A torre do dinheiro, a torre da aparência, a torre da arrogância e até a torre da religiosidade. E vão pensando: vou chegar lá. Não chegará. Dobre a sua atenção. Eu espero que você guarde o que eu vou te ensinar aqui agora. A bênção do homem não é você subir ao céu. A bênção do homem é o céu descer até você. O que eles queriam? Eles queriam subir ao céu, achando que estariam seguros.
subindo numa torre, achando que iam ter sucesso, achando que chegaria até o céu. Mas a bênção da igreja, a bênção para nós, não é subirmos ao céu. A bênção para nós é o céu descer até a gente. Eu vou te falar uma coisa: ninguém sobe ao céu se o céu não descer. Não tem uma pessoa na Bíblia, não tem nada na Bíblia que prova que alguém chegou ao céu sem que o céu descesse. Não tem. O Enoque teve que andar com Deus para ser transladado, logo o céu desceu para andar com Enoque. Elias foi arrebatado, sim ou não, igreja? Mas antes dele ser arrebatado, o que Eliseu viu? Carros, cavalos de fogo. O que foi aquilo? Foi o céu que desceu para arrebatar o Elias. Um dia você e eu, nós seremos arrebatados. Quem acredita nisso? Mas sabe por que um dia nós seremos arrebatados? Porque o céu desceu para nos salvar. Quem é Ele, pastor? Quem desceu para nos salvar? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, a semelhança do homem, e sendo achado na forma de homem, foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Você sabe por que um dia nós vamos subir? Porque um dia Jesus decidiu descer. Se Jesus não tivesse descido, a igreja não subiria. Logo, não é sobre nós subirmos ao céu, é sobre o céu descer até nós. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina: venha a nós o teu reino. Levante as suas mãos assim, ó, no nome de Jesus. Nós vamos tocar o céu sim, nós vamos subir sim, mas primeiro é o céu que desce até nós. E quem está preparado para ouvir isso? O céu já está no nosso meio. Quem já está sentindo Jesus aí, bem pertinho de você? Oh glória! Nós não conseguimos tocar o céu, o nosso braço é curto, não alcança o céu, por isso o céu desce até nós. Alguém recebe isso? Quem pode se expressar? No nome de Jesus, é o céu que desce até nós. Alguém aqui ainda tem essa esperança que Jesus voltará mais uma vez? E é só por isso que subiremos, senão... Pastor, e aí, tudo bem? O senhor disse que ninguém sobe o céu se o céu não descer. E as pessoas que já morreram, pastor? Ora, é só você ver a história do rico e do Lázaro. Quando o mendigo, o Lázaro, o homem de Deus, morreu, o que aconteceu? 2 anjos vieram e levaram ele para o seio de Abraão. Sabe o que é isso? É céu na terra, é o céu descendo. Dia glorioso, irmão, o dia que o céu descerá para arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 16: e o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombetas de Deus. E sabe o que vai acontecer? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois você, eu, nós que estivermos vivos seremos arrebatados para encontrar com Ele na nuvem. E sabe o que a Bíblia diz? E nós estaremos com Ele para sempre, para sempre, para sempre. Nós vamos subir no céu, porque o céu vai descer até nós. Oh glória, você pode aplaudir o Senhor? O céu desce primeiro e depois a gente sobe.
Aleluia. Estou sentindo o céu do nosso meio aqui. Tem alguém mais sentindo uma presença? Oh, glória. Aleluia. Cadê os crentes do glória a Deus e aleluia? Terceira lição. Ninguém ajunta quando Deus decide espalhar. Eles fizeram 3 coisas erradas aqui. 3 coisas. Quantas? O versículo que nós lemos tem 3 erros que eles cometeram. Primeiro, construir uma cidade sem Deus ter mandado. Segundo, eles tentaram construir uma torre para tocar o céu. Agora, para construir essa torre até chegar ao céu, eles se uniram. E o texto diz assim, ó: para que não sejamos espalhados. O que eles não queriam fazer? Se espalhar. Então 3 erros aqui: construir uma cidade sem Deus mandar, tentar levantar uma torre sem direção de Deus, e terceiro, eles se uniram, mas uma união contra Deus. Quer ver? Vou te mostrar. Abre a sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 9, versículo de número 1. Olha o que Deus havia mandado esse povo fazer. Eles não queriam ser o quê? Espalhados. Vamos construir uma cidade, uma torre, vamos constituir o nosso nome, vamos fortalecer o nosso nome, para que não sejamos espalhados. Ou seja, eles não queriam ser espalhados. Agora, o que Deus tinha mandado eles fazer? Olha o texto. Ó: frutificai, multiplicar. Ó, frutifiquem, multipliquem. E o que Deus está dizendo? Enchei a terra. Como eles iam encher a terra? Como eles iam encher a terra, igreja? Se espalhando. Sabe qual era a ideia de Deus para esse povo? Vocês estão começando um novo mundo. O dilúvio acabou com o primeiro mundo. Entenda, não estou dizendo que Deus construiu outro mundo. Eu estou dizendo no sentido dos seres viventes. O dilúvio vem e vai matar todo mundo. Sobra só Noé e a sua família. Agora, da família de Noé, o que Deus estava dizendo? A partir de vocês nascerão povos, novas línguas, novas nações. Então, frutifiquem, multipliquem e encham a terra. Olha a desobediência. Vamos nos unir. Mas essa união, irmão, era contra Deus. Nem toda a união é boa. Tem gente que se une para se levantar contra a vontade de Deus. Sabe aquela união? Quando as pessoas se unem. Vem na minha casa, vamos tomar um café. E aí, o tema da conversa é a vida do outro. É quando as pessoas se unem para o mal. Nem toda união é de Deus. Tem gente se unindo para fazer coisas que não agradam a Deus. Eles se uniram, mas Deus havia dito: se espalhem. Ou seja, dobre a sua atenção. Quando Deus decide unir, ninguém espalha. Mas quando Deus decide espalhar, ninguém une. Aqui nesse texto não era para eles se unirem. Nesse texto era para eles se espalharem. Desobedeceram. Agora, quando você pega Atos capítulo de número 8, por exemplo, aí é diferente. Era a igreja. A igreja. Eles tinham uma palavra de Deus. Qual era a palavra de Deus? E agora eu estou dizendo que é diferente, não nas ações. Estou falando diferente porque
Deus está falando já para o nosso arraiar, porque eu sou igreja, você é igreja, nós somos igreja, sim ou não? Já estamos no Novo Testamento. E sabe o que Deus disse para eles? Ó, o Espírito Santo virá sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Isso está em Atos 1 e 8. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que eles tinham que fazer, irmão? Para que o Evangelho saísse de Jerusalém e alcançasse todo mundo, os 4 cantos da terra, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que espalhar, sim ou não? Você sabe o que a igreja fez? Se uniram em Jerusalém. Só que Deus havia dito para eles fazer o quê? Para eles se espalhar. Sabe o que Deus fez? Deus permite uma perseguição. Deus permite que o Saulo se levante contra a igreja. E aí sabe o que acontece? Depois da morte do Estevão, a igreja teve que se espalhar. Por quê? Não adianta, ninguém ajunta quando Deus decide espalhar. E ninguém espalha quando Deus decide unir. Presta atenção, Deus decidiu te unir aqui hoje na Lagoinha. Nós estamos unidos. E nesse propósito que nós estamos, nós temos a aprovação de Deus. Porque, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, nós estamos obedecendo um princípio. E quando nós obedecemos um princípio, Deus honra. Olha o que Deus faz. Porque é na união que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Se você acredita nisso, aplauda ao Senhor. Nós estamos unindo um propósito com Deus e para Deus. Porque Deus une pessoas e Deus une propósito. Mas se Ele disser espalhem-se, a gente precisa espalhar. E sabe qual é o princípio que a gente tem aqui hoje? Hoje Deus está nos unindo para a gente espalhar. Mas não é para a gente espalhar no sentido de você se dispersar. É para você espalhar o amor, espalhar o Evangelho, espalhar a palavra de Deus. Espalhem o amor no nome de Jesus. E agora o pastor termina. Todo projeto sem Deus fracassa. Toda tentativa de tocar o céu sem Jesus será frustrado. Jesus é o único que pode fazer com que alguém chegue ao céu. Aliás, guarde essa frase: Jesus é a única escada que une terra ao céu. E Deus mostrou essa escada para o Jacó. Quando Jacó viu o céu aberto e uma escada que dava no céu na terra, era Deus dizendo assim: Jacó, a única forma de você chegar no céu é por meio dessa escada. O nome da escada? Jesus Cristo. Só tem uma forma de você chegar ao céu, é através de Jesus. 1 Timóteo 2,5. Existe um só Deus. Um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Não tem um outro meio. Não tem uma outra via. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que tem gente que tenta achar um caminho usando pseudo-santos. Desculpe, ninguém chega ao céu se não for através de Jesus. Até que vocês entenderam? Fala um amém aí para o pastor entender que você entendeu. Agora eu quero chamar a sua atenção para o tema da nossa reflexão: como tocar o céu. E eu já disse, o céu não pode ser alcançado sem Jesus. Agora, qual é a aplicação para nós hoje?
Assim como nesse contexto de Nimrod, assim como essa sociedade antiga, hoje, tem pessoas construindo torres, achando que vão tocar o céu. Sabe qual é o problema da nossa geração? Construir torres. Tem muitas pessoas construindo torres. Se você olhar a nossa sociedade, é uma sociedade de construção de torres. O que significa isso, pastor? É o materialismo. As pessoas são avarentas. As pessoas estão olhando só para aquilo que é palpável. É por isso que o amor de muitos tem se esfriado, porque estão construindo torres. Agora nós não tocamos o céu construindo torres. Eu vou te mostrar como é que nós vamos conseguir tocar o céu. E para você não perder o raciocínio, a gente toca o céu. Não é porque a gente sobe, ô glória, a gente toca o céu, é porque o céu desce. E eu vou mostrar para vocês como é que você que quer tocar o céu tem sucesso. Como é que você alcança o céu biblicamente. Biblicamente. Eu sei, eu espero que você esteja entendendo. É o céu que desce. A gente não sobe, é o céu que desce. Mas uma vez que o céu desce, a gente toca o céu. Vai ficar mais fácil para você entender. O nosso braço é curto, a gente não consegue alcançar o céu. Por isso o céu tem que descer até a gente. A gente toca, aí a gente alcança. Agora, como que isso é possível, pastor? Construindo torre? Não. Construção de torres não te faz chegar ao céu. A pergunta é: como é que a gente então, pastor, toca o céu? Eu vou te mostrar 3 homens na Bíblia, rapidamente, que tocaram o céu sem construir torres. E para você ter como referência o que você tem que fazer para tocar o céu. Primeiro homem, Gênesis capítulo de número 8, versículo de número 20. Eu vou ler só esse primeiro com vocês, depois eu vou citar, ok? Para a gente ganhar tempo. Mas uma palavrinha que eu vou falar aqui, talvez já vai virar uma chave para você entender o sentido da mensagem. Vamos ver? Vamos ver? Ó, o personagem aqui é o Noé. É o Noé. Esse homem tocou o céu. Esse homem viu o céu descer até ele. E como foi isso, pastor? Vamos ler? Olha o que está escrito. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. O Noé construiu uma torre, sim ou não, gente? Não. Como é que o Noé é chamado na Bíblia de um justo? Como é que Deus achou graça em Noé? Por quê? Porque o Noé não fez como o Nimrod fez. O Noé não fez como a geração dos seus filhos fizeram. Ao invés do Noé construir torres, o Noé construiu um altar. Olha aqui para o pastor. Você sabe o que nós estamos precisando? A gente precisa parar de construir torres e começar a construir um altar. Você quer ver uma coisa? Gênesis capítulo de número 12. Olha o versículo de número 7. Põe para nós, leiam lá. E vê se tem uma palavrinha que eu acabei de falar. O que o Abraão fez? Esse homem que era chamado de amigo de Deus, esse homem que atraiu céu na terra, chamado de pai na fé. Você sabe o que o Abraão fez? O Abraão edificou um altar. Olha o texto. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um
altar ao Senhor. Você quer ver um personagem que você conhece muito bem, que atraiu o céu na terra? Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 31. Olha o que está escrito. Põe para nós. Primeiro livro dos Reis, 18, 31. Põe, minha filha. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Versículo seguinte: e com aquelas pedras, ele edificou um altar. O restante da história você já sabe. Os profetas de Baal ficaram clamando a Baal e não aconteceu nada. Quando Elias edificou um altar, fogo do céu desceu. Levante as suas mãos, oh glória. Você está sentindo a presença de Deus aqui na noite de hoje? Eu quero liberar essa palavra para o teu coração. Presta muita atenção, irmã e irmão. Eu não sou contra as suas torres, eu não sou contra aquilo que você está construindo. Sabe qual é o problema? Não é tentar construir uma cidade. Sabe qual é o problema? Não é tentar construir uma torre. O problema é você começar uma construção sem antes começar a levantar um altar. O que atrai o céu na terra não são as nossas construções. O que atrai o céu na terra não é a estrutura. O que atrai o céu na terra é um altar de adoração. É quando você adora a Deus, aí o céu desce a terra. Quantos podem adorar a Deus? Oh glória, nós vamos atrair o céu na terra e vamos tocar o céu. Eu contei aqui pela manhã, vou contar para vocês aqui agora para a gente encerrar. Meu filho, o pastor Washington, vai pregar aqui na quarta-feira. E esta semana nós estávamos conversando e a gente brincando sobre essa questão da morte, falando sobre isso. E o meu filho brincando comigo assim: pai, se o senhor morrer vai deixar saudade. Brincando. Eu falando para ele, né, que eu tinha batido a cabeça, que precisava ir no médico e tal. Ele brincou comigo: ô pai, bateu a cabeça? Se o senhor morrer, hein, vai fazer muita falta. Aí eu falando para ele assim: para com isso, rapaz, que morreu o quê? Ora pelo pai. Porque lembra, quando você era pequeno, quando o Washington era pequenininho, eu tinha uma rádio. Eu trabalhei 5 anos de locução, eu era locutor. E a gente tinha uma rádio evangélica. E aí o Washington pequenininho ajudava eu a fazer a sonoplastia. Ele fazia a sonoplastia se eu falava. E aí ele dizia assim para meu pai: quando o senhor morrer, a rádio vai ficar para mim, né? Não dá a rádio para o Wesley nem para o Pablo, os pequenininhos. A rádio é minha. O senhor me dá a rádio e o seu notebook. Por quê, irmão? No meu notebook eu tinha muito estudo. E ele queria os meus estudos. Ele dizia: o Washington sempre foi apaixonado pelas coisas de Deus. Ele sempre quis me imitar, ele sempre quis ser pastor. Aí ele disse: então se o senhor morrer, o notebook e a rádio é minha. Aí eu brinquei com ele essa semana. Falei assim: ora pelo pai. Pai não pode morrer não. Por quê? Quando você era pequeno, eu tinha a rádio e tinha um notebook comprado em uma casa ainda. Então não vou te deixar nada. Agora dobra a sua atenção. Vou te falar por que eu chorei. Ele falou para mim assim: ô pai, eu nunca aprendi com o senhor ser um empresário. Meu filho hoje é um empresário, ele tem uma empresa. Eu nunca aprendi com o senhor ser empresário. O senhor nunca sentou comigo para me ensinar a ganhar dinheiro. Mas o senhor me ensinou a ser crente, pai. O senhor me ensinou a ser apaixonado por Jesus. O senhor não me ensinou como conduzir uma empresa, mas porque o senhor me ensinou a amar Jesus, Jesus me ensina a administrar a minha empresa. O senhor não me ensinou como ganhar dinheiro, mas porque o senhor me ensinou a amar Jesus, hoje eu ganho dinheiro. Pai, o senhor
não vai me deixar uma casa, mas o Senhor já deixou um legado. O Senhor deixou um legado. É o mais importante, Pai. O Senhor me ensinou a amar Jesus, e isso é importante. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque os pais estão se reunindo para falar sobre faculdade, para falar sobre ganhar dinheiro, para falar sobre projetos humanos. Os pais se reúnem, o marido e a mulher se reúnem para falar sobre os projetos de casa, de carro, de dívida. Estão falando sobre torres, mas não estão construindo um altar dentro de casa. Os pais, as famílias não se reúnem mais para construir um altar, estão construindo torres. Presta atenção, eu não sou contra a faculdade, faça a sua faculdade. Eu não sou contra você ganhar dinheiro. Eu não sou contra você falar com a sua esposa sobre casa. Compre a sua casa. Eu não sou contra vocês tratarem de coisas corriqueiras da vida. Eu não sou contra você falar dos projetos humanos. Agora, faça isso, mas não se esqueça, construa um altar na sua casa. Ensine os seus filhos sobre Jesus, ensine os seus filhos sobre a palavra, fale da palavra dentro de casa, faça um culto na sua casa, ao invés de ficar construindo torres, construa um altar de adoração na sua casa, porque torre não atrai o céu, mas o altar vai atrair a presença de Deus na sua casa. Quantos recebem isso? Fica de pé, aplaudindo o Senhor. Está na hora, irmã, está na hora, irmão. Desconstruirmos algumas torres para a gente construir um altar. Estamos com muitos projetos de torres, mas nós estamos construindo um altar. Eu quero te fazer uma pergunta: se Jesus chamasse você hoje, qual é o legado que você vai deixar? Qual o legado que você, marido, vai deixar para sua esposa? Ou que você, esposa, vai deixar para o teu marido? Se Jesus te chamasse hoje, qual é o legado que você está deixando para os seus filhos? Qual é o legado? Presta muita atenção. Eu não desprezo as torres, mas mais importante do que as torres é o altar que a gente levanta dentro de casa. O que é levantar um altar, pastor, hoje para nós? É uma vida de adoração, é uma vida na presença do Todo-Poderoso. Quando a gente levanta um altar dentro de casa, você não precisa subir no céu, porque o céu desce até você, oh glória, oh glória, oh glória. Aonde tem altar tem céu, aonde tem um altar tem presença, tem presença. Se você hoje é um altar a Deus, você tem a presença do Todo-Poderoso. Você está sentindo a presença? É porque você é um altar. Jesus não morreu por estruturas. Eu não desprezo a estrutura, mas mais importante do que a estrutura são pessoas. Mais importante do que a estrutura é nós sermos um altar a Ele. Estrutura não atrai a presença, mas um homem e uma mulher que tem coragem de dizer assim: Deus, eu sou um altar levantado para te adorar. Pode ter certeza, a presença de Deus vem, a presença dele vem. E se alguém concorda comigo, começa a adorar Ele, começa a adorar Ele. Nós vamos atrair o céu na terra nessa noite. O céu vai se manifestar aqui.